maneira, ela é pura simpatia. Se tem uma dentro do samba, o pagode não para, vira noite e dia. Zé Quedinho me chamou lá com samba e cascadura. Vou levar a dona Jura, ela gosta de sambar. Cozinheira de mão cheia, boa do tempero. De lá na cozinha ela mexe o pandeiro, ela canta na samba, além de cozinhar. Zé Quedinho me chamou lá com samba e cascadura. Vou levar a dona Jura, ela gosta de sambar. Cozinheira de mão cheia, ela é boa no tempero. E lá na cozinha ela mexe o pandeiro, ela canta na samba, além de cozinhar. Ei, pagode bom, hein? Daí é muita qualidade, né? Gosto demais. Carlinhos do Cavaco na área. Claudinho gostoso, né, Claudinho? Muito bom. Toca esse cavaco aí, Carlinhos. Ó, ao vivo aqui na BR Brasil Show. Ouve Vai aí. no botão, pirão de peixe, vatapá. Enquanto prepara no pé que ela entra no samba e começa a cantar. Ela não marca bobeira, sua alegria contagia. Se tem dona Jura no samba, o pagode não para, vira noite e dia. Zé Quedinho me chamou lá com samba e cascadura. Vou levar a dona Jura, ela gosta de sambar. Cozinheira de mão cheia, ela é boa no tempero. E lá na cozinha ela mexe o pandeiro, ela canta na samba, além de cozinhar. E lá na cozinha ela mexe o pandeiro, ela canta na samba, além de cozinhar. Sensacional. Tá aí, pessoal. Bom, nosso pagode aí. Boa tarde. Muito bem acompanhado Essa aqui, né? música tá no Meu Nome é Cavaco, né? É, no meu nome é CD. Cavaco, exato. É o meu terceiro CD, né? Agora é o disco mais recente, né? E meu nome é Cavaco, porque tenho também uma música com esse nome, né? E a meu sua? nome é também minha. É autoral? Esse trabalho é um trabalho autoral, né, Claudinha? Eu vim guardando as músicas aí, esperando a Você poeira demorou baixar. tanto pra Muito lançar tempo, o bastante. seu disco? É, porque eu tenho o primeiro CD lançado em 97. É isso que eu ia perguntar. Quando começou É. a tua carreira, assim? Então, eu estava até conversando com o Paulo lá. Quando eu tiver dinheiro, eu vou investir um pouquinho do meu dinheiro lá no Banco Black. É, conta Por black. enquanto não dá ainda, né? Mas aí eu estava contando a história. Eu sempre fui um artista da noite, né? Então eu comecei a tocar na noite de São Paulo e fui ficando. Nunca me interessei fonograficamente de estar lançando nada. Era mais um representante assim, intérprete, né? Mas em 93 eu comecei a me programar para fazer um trabalho também, né? Precisava registrar alguma coisa. E demorou, porque naquela época estava a explosão do pagode de São Paulo. Foi um fenômeno, né? Barracão de Zinco, Moema Era uma coisa Samba. demais, né, Esses Patrícia? lugares Uma coisa antigos. assim. E aí até o disco ficar pronto, demorou muito tempo para mim gravar. Era muito difícil a gravação, né? Como é hoje. Hoje é muito mais Disputado, fácil. né? Era disputado. E tinha que investir muito e tal. Então saiu só em 97, junto com também o disco do Luizinho SP, que é meu vizinho. Foi na Né? mesma gravadora que vocês fizeram? Não, do Luizinho saiu na Velas, o meu foi Velas, independente. isso E também foi o primeiro trabalho do Wilson das Neves. Das E aí Neves, nós concorremos, saudoso. olha como era difícil, nós fomos indicados a revelação legal. naquele ano. Isso. Aí o Wilson das Neves ganhou, e ficou eu, Luizinho e o Wilson das Neves. Então, quer dizer, Mas isso foi muito bom pra vocês. muito né? bom. Um reconhecimento Foi o maravilhoso. primeiro trabalho, não Que esperava time, que acontecesse você já isso, né? pensou? E aí eu depois lancei outro em 2003 também, Isso. com meio autoral e outros presentes que eu ganhei. Ganhei música do Ney Lopes, ganhei música do Arnaldinho do Cavaco aqui de São Paulo, ganhei música do Capri, tudo foi colocando nesse disco. É um disco assim também, foi muito bacana. E a Depois gente- eu dei uma parada, né, Claudinha? Parou e a gente tava com saudade, por isso que a gente falou, volta, Carlinhos, pra Então. falar um pouquinho desse dia. Dei uma parada assim para a poeira baixar, para ver o que estava acontecendo. Eu estava falando aqui, comentando aqui nos bastidores do programa, que mudou muito as coisas de uma hora para outra, né? A tecnologia entrou na nossa vida
E a gente foi aprendendo a conviver com isso. Mas né? você chegou num momento que você falou assim, meu Deus, tô completamente fora, tô fazendo sim. tudo errado, porque é a sensação que a gente tem, né? É verdade, viu? Sabe por quê? Eu acho assim, a gente está sempre correndo para alcançar a tecnologia. Ela está sempre na nossa frente. E a gente vem de um outro tempo, né? Sim. Analógico, e até a gente se acostumar, a gente também ficou meio assim, como é que vai ser o samba Exato. na internet, nas mídias sociais, mas aí a gente viu que estava na hora, não tem jeito. Isso, exatamente. Aí eu acho que democratizou de uma forma muito boa, né? Hoje nós temos uma infinidade de caminhos para divulgar, né? Exato. O BR Brasil Show está aqui, né? Obrigada. Com pessoas competentes, né? Que Obrigada. são do ramo, sabem o que estão fazendo, isso é o mais importante, E porque temos muitos amigos, olha aí. muitos amigos, né? Então é aquela troca de experiência que é muito importante para a nossa música. Você sente que você já achou esse caminho e tal, ou qual é a maior dificuldade que você tem? É se adaptar justamente a essa coisa acelerada mesmo? Eu acho que sim, né? Eu acho que porque assim, democratizou, melhorou, porque mas a gente ainda está aprendendo A usar qual é o ferramenta. caminho, O que está mais exatamente. fácil para você? Facebook, Instagram? O que está mais fácil para você mexer? Você sozinho, sem assistente. Ah, hein? bom, para mim ainda Fala a é verdade. um pouco complicado. Então quer dizer, não é você, né? Eu ainda estou tentando conhecer esse terreno, né? Porque, por exemplo, o artista hoje ele está em contato direto com Sim. Graças a Deus, isso é né? ótimo. É ótimo. Ainda bem, Mas a sempre gente, já. eu não sou dessa época assim muito de estar com essa. Então eu tenho que aprender a Interagir. interagir. Entendi. Então isso é um pouquinho. Porque a gente tinha o rádio que fazia isso só, né? Exatamente. O Era só rádio o tinha rádio. divulgador, A divulgadora tinha lá, né? a gravadora, todo mundo Exatamente. intermediava, né? Exato. Então agora não. Agora o artista ele fala, ele O troca artista, ideias. o artista ele tem que ser o próprio relações públicas dele, ele tem que ser o empreendedor, É. né? Porque ele tem que direcionar o caminho dele. Exatamente, né? Bom, vamos falar do Meu Nome é Cavaco? Vamos falar. A gente mostrou Zé Quietinho, O Zé Quietinho. que é uma homenagem ao grande cantor, compositor, teatrólogo, O Zé Quietinho. Zé Quietinho foi culturalmente uma pessoa muito importante, né? Sim. E infelizmente não hoje o legado dele que ele deixou ainda é pouco conhecido. Por uma falta às vezes de se usar todo o que ele deixou culturalmente, né? Sim, e a memória, repassando né? a memória. De valorizar a memória. Exatamente, Né? Zé mas- Quietinho tem uma página muito importante na história da música popular brasileira, não só do samba, Exatamente. né? Com o Teatro Opinião, a transformação que ele trouxe naquele período da década de 60, né? Você conviveu, você eu convivi conheceu um pouco. pessoalmente? O Zé Quietinho, como outros artistas daquela época, eles não tinham noção É verdade. da importância Da que eles tinham. importância, E a é. questão da mídia também, né? Exatamente. Outra coisa que naquela época, o samba, ele sempre culturalmente... Marginalizado. Sempre marginalizado, sempre usado de uma forma um pouco assim... não é a bola da Desvalorizado, vez sim, ainda sim, e tal. sim. Então, ele não tinha ele não sentia, né, que às vezes ele tinha tanta importância como ele teve, né? Por ser um compositor que falava da realidade do cotidiano daquela época, porque as pessoas às vezes podem pensar assim que antigamente não tinha pobre. Não, sempre teve. Sempre teve. E com umas dificuldades muito grandes, né? A gente sempre, que vem da classe operária... E a né? obra do Zé Quietinho retratava muito bem, Muito né? isso, falava muito do E morro. tinha a coisa da humildade dele, da timidez, né? Sabe o que é, Claudinho? Eu acho assim, a observação do compositor, como vocês, como todos nós observamos as coisas, e às vezes a gente não consegue passar para o papel, ou para a música, para um livro e tal. O artista, ele tem Esse talento. esse talento, exatamente, essa é a palavra. Ele consegue desabafar fazendo uma música. Às vezes a música, a história da música... Eu vou dar um exemplo aqui, você vê, o Adoniran Barbosa, ele falava as músicas deles eram trágicas, as letras, às vezes, mas era uma alegria na hora de compor que você esquecia que aquilo era tão triste. O artista é um cronista, Exatamente. exato. Exatamente. Cronista social. Ó, você está acompanhado com o pandeiro. Ah, sim, o meu amigo fiel aqui, o Tom, Tom. o Nego Tom. Tom, obrigado. pela Obrigada, presença, hein, Tom. Obrigado por esse pandeiro aí. Já falaram que você parece um funkeiro, não? Então, a gente quem tá chamando aí? Isso é coisa do Billy. Carlinhos, Coisa mostra do mais Billy. uma desse CD. Mostra mais uma do CD. Meu nome é Cavaco, Carlinhos Sim. do Cavaco aqui na BR Brasil, Vamos com mostrar você. assim. Então vamos fazer... Qual vai ser?
Vamos fazer Meu Nome é Cavaco, né? Meu Nome é Cavaco, É um vamos samba estilizado, quase parecido com choro, né, Bernadette? Quando é que você compôs esse samba? Esse daí não é tão antigo, não. Eu fiz esse samba, foi numa apresentação que a gente fez dos 4 cavacos. Foi eu, o Biro do Cavaco, o Royce do Cavaco e o Arnaldinho do Cavaco. Nossa, que maravilha. Foi lá no Sesc Ipiranga. Uau. E aí eu fiz esse samba para abrir o espetáculo lá. Opa, mostra pra gente então. Meu nome é Cavaco. Meu nome é Cavaco. Vamos chegando aí, padeiro. Que beleza, hein? Meu nome é Cavaco, sou da batucada, vou cantando meus versos com satisfação. E tenho meu apelo no terreiro brasileiro, é lá que encontro o pandeiro, acuíto, o violão. Meu nome é Cavaco, sou da batucada, vou cantando os meus versos com satisfação. E nele que eu encontro o meu pandeiro, é lá que eu encontro o pandeiro, acuíto, o violão. Todos sabem onde me encontrar. Seu cheiro não deixa a tristeza encostar. Transmito alegria e afasto qualquer nostalgia. Tem batucada eu vou, se tem pagode eu vou lá. Sou gente banda e meu cavaco é popular. Por isso é que eu não paro de cantar. Meu nome é Cavaco, meu nome é Cavaco. Sou da batucada, vou cantando os meus versos com satisfação. Brasileiro, é lá que encontro o pandeiro, acuíto, violão. Meu nome é Cavaco, sou da batucada, vou cantando os meus versos com satisfação. Pandeiro, brasileiro, é lá que encontro o pandeiro, acuíto, violão. Todos sabem onde me encontrar. Seu cheiro não deixa de ser encostar. Transmito alegria, afasto qualquer nostalgia. Tem batucada eu vou, se tem pagode eu vou lá. Sou gente banda e meu cavalo é popular. Por isso é que eu não paro de cantar. Meu nome é Cavaco, meu nome é Cavaco. Meu nome é Cavaco. Olha o cavaquinho aí. Meu nome é Cavaco. Segura o pandeiro. Meu nome é Cavaco. É isso aí. Quando dá branco, ela já entra. Olha, na frente de um grande Meu homem, amigo aqui, sempre ó. uma Meu grande amigo mulher. Na frente, atrás, dos lados. Dos lados. Ó, o Sérgio também tá aqui, hein? Ele ainda disse que o nome dele é Cavaco, né? Não O é? Sérgio tá aqui, esposo da Bernadette. Tem que Firme ter. e forte, não É isso sai. aí. Aqui, ó. Carlinhos, me fala como é que tá para divulgar. A gente estava falando dos espaços, das mídias sociais, das novas tecnologias, ajudando, logicamente, o artista, mas e para colocar para frente esse trabalho? Então, Para agora... além das mídias sociais e as mídias tradicionais, como é que está o espaço? Então, o espaço assim, rádios, hoje também eles estão sentindo, porque hoje existe uma competição, mas uma competição que o mercado colocou aí, né, com a nova tecnologia. Então, quer dizer, hoje a rádio também procura a internet, ver o que está acontecendo, para também fazer a sua programação, e vice-versa, aquela troca de o que está acontecendo de novo. Então, as rádios também hoje, elas precisam estar trabalhando juntas, né, para O único ruim é que tem entender. algumas artes que olham assim, qual artista que tem mais likes? É isso que eu vou pôr na minha programação. E aí é complicado, porque... Like é like, né? você Like compra, também é fake, você faz uma série de Entendi. coisas, Like né? também é fake. Tem isso também, né? Assim, a minha opinião é o que a gente faz aqui na BR, começou a fazer aqui na BR, é fazer coisas que a gente acredita, né? Isso é muito bom. São poucos espaços que estão fazendo isso, mas de qualquer maneira, a gente não pode esquecer que existem as grandes empresas e que a gente precisa dessa vitrine, né? Exatamente. Precisa, eu acho que todo artista precisa. É uma pena que às vezes, por um motivo ou outro, às vezes as portas se fecham para outros artistas também que não conseguiram essa projeção. Porque se você
não tem chance de começar a aparecer, vai ser difícil, né? Por exemplo, essa oportunidade que vocês estão dando para nós aqui é muito importante, porque nós estamos conseguindo mostrar um trabalho que a gente investiu para fazer. Exato. E está tentando que o ouvinte tenha a crítica dele também, né? E consiga ouvir. Mas que conheça, pelo menos, né? Não fique no limbo, porque assim, o que a gente sempre apregou, inclusive, Cláudia, eu, Claudinho, enfim, a gente não é contra as grandes empresas de comunicação, muito pelo contrário, eu trabalho Nem numa. podemos ser, né? Não podemos nunca, eu trabalho lá na Band, fui da Transcontinental, Cláudia foi da Transcontinental, Claudinho também, mas assim, a gente não pode esquecer que existe todo um movimento em qualquer segmento que seja, mas existe um movimento das pessoas que estão justamente bancando o próprio trabalho, e isso precisa ser mostrado até para a manutenção dos grandes artistas que têm uma pujança financeira ali, que consegue colocar mais na vista do público o seu trabalho. O que a gente sempre falou é assim, não é que não tenha que tocar ou cobrar, etc. Não é isso. O que a gente sempre costuma dizer é assim, tem que dar chance para todo mundo. Todo mundo precisa ter chance para o mercado, para o público poder ter o discernimento. Ele tem o discernimento de saber, eu gosto disso, não gosto daquilo, tal, não ficar esse monopólio, né, Cláudia? Com certeza. E por outro lado, Carlinhos, você está agradecendo aqui o espaço e, na verdade, não é favor nenhum. Uhum. A mídia, a grande mídia, vende a ilusão de que o artista precisa da mídia. Como se não fosse uma via Uma de duas troca, mãos. exato. Então, o artista acabou ficando refém da mídia, da indústria cultural, ou seja, como for, mas a grande verdade é que a gente aqui da BR precisa do artista. Sim. Né? E assim como o artista precisa da BR. Então, assim, é uma parceria que precisa ficar mais justa, né? Sim, eu acho porque todo tipo de arte, ela culturalmente, ela está ali para mudar o padrão de pensamento das pessoas e tentar trazer alguma coisa para a pessoa pensar um pouquinho mais do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você explora só um produto, fica difícil para as pessoas que não têm, assim, às vezes, um potencial de procurar ou ter oportunidade de procurar outros caminhos, outras opiniões. Ela fica sem opção. Né? Então ela tem que engolir aquilo e achar que aquilo é o certo. E o que é pior, você acaba gostando ou achando que gosta de uma coisa que é ruim. Exato. Claudinha, você sabe bem, né, Patrícia? Por exemplo, o Cláudio sabe muito bem isso. Por exemplo, nós viemos numa geração que nós ouvíamos praticamente tudo que acontecia no rádio. Então o rádio tocava uma programação. Lembra que o FM não tocava quase música brasileira, lembra? Exatamente. Então, eu comecei no AM, né? No AM, então a gente ouvia AM e tocava sempre tudo no AM. Exatamente. Tudo. Excelsior, a máquina do som, Lembra, era fortíssima, né? Exato. Então, quando o FM foi, não sei quem começou essa história, mas o FM, a música brasileira começou a ir para FM, para o FM, foi um grande ganho para a nossa cultura, né? Mas aí é aquilo, né? De repente também foram massificando um tipo de programação para momento. E a arte a gente tem que ver que ela é culturalmente, ela é formadora de opinião, ela acompanha as tem que acompanhar. Sim. Então a gente nunca pode só tentar procurar um segmento, porque aquilo está dando aquele momento financeiro, por exemplo, ou se não aquele momento chamando a atenção só naquele momento. A gente tem que pensar que a gente tem que construir outras pessoas, né? Exato. E a música porque constrói, né? Arte também é ciclo, uma vida é cíclica. A gente tem que entender que existe um movimento, um processo em que se você não fizer a renovação, você está morto, porque aí a própria mídia fica refém daquilo tudo que ela toca ali. E que foi que aconteceu em vários momentos. Exato, música, exatamente. Por falar em música, vamos de música? Vamos. Carlinhos do Cavaco. Carlinhos qual? Qual você quer, Carlinhos? Aqui você pode pedir. Tá. Então aí nós Cadê o CD? Tá aí, ó. Tem um samba aqui também. Você quer que a Neide escolhe? Vamos ver se tem. É democracia. Lá em casa ela falou, lá você pode escolher. Aproveita, Tá bom. Ó, nesse pagode eu vou, que é um samba balanço. Nesse pagode eu vou, que é gostosinho de ouvir. Então, ó, não esqueça que você tem que falar nesse pagode eu vou, que é o pagode da BR Brasil, que nós vamos fazer em breve. 4 de outubro, Exato. Bar Samba em São Paulo, Vila Madalena. Opa! Tô dentro, hein? Tá dentro? Por favor, hein? Leite, você leva o Carlinhos? Ela deve estar dentro, né, Vem Bela? curtir com a gente.
cavaco. Opa, vamos balançar um pouquinho. Ai, gente.